Os montes na Bíblia, lugares de encontro e revelação divina. O que atrai os homens às montanhas é a busca por um ápice, a necessidade de transcender o ordinário ou a esperança de encontrar respostas para as grandes questões da existência. Na Bíblia, os montes não são apenas paisagens, mas também metáforas que convidam à reflexão e à contemplação. Ao longo das páginas sagradas, acompanharemos personagens bíblicos em suas jornadas montanhosas, desvendando os mistérios e significados ocultos por trás desses picos sagrados. As montanhas, com suas cumes celestiais e vales profundos, sempre foram vistas como portões para o mundo espiritual. Na Bíblia, esses colossos de pedra são mais do que meras paisagens, são palcos de revelações divinas, testemunhas de alianças e lugares de encontro entre o homem e o divino. Neste vídeo, convidamos você a uma jornada espiritual pelas montanhas bíblicas, para desvendar os mistérios e significados ocultos por trás desses picos sagrados. O Monte Sinai. Sinai, mais do que uma, era um portal para a montanha sagrada. Ao subir suas encostas íngremes, Moisés se adentrava em um domínio divino, onde a presença de Deus se manifestava de forma poderosa e aterrorizante. A terra tremia, o fogo consumia, e o som da trombeta ecoava pelos céus, anunciando a santidade daquele lugar e a majestade do Deus de Israel. A revelação no Sinai não foi apenas um evento histórico, mas um marco teológico que moldou a identidade do povo judeu. Ali, Deus entregou os 10 mandamentos, os princípios fundamentais da lei divina, estabelecendo uma aliança com seu povo e delineando as configurações para uma vida justa e santa. O Sinai como modelo. A experiência no Monte Sinai se tornou um modelo para outros encontros sagrados na Bíblia. A ideia de que Deus se revela em lugares elevados, como montanhas, tornou-se uma constante na tradição religiosa. O Monte Tabor, por exemplo, foi o palco da transfiguração de Jesus, um evento que antecipou sua futura glória. E o Monte das Oliveiras, onde Jesus ascendeu aos céus, simboliza a esperança da volta gloriosa de Cristo. Por que os montes? Mas por que os montes ocupam um lugar tão especial na espiritualidade humana? Talvez seja porque eles representam a transcendência, o que está acima de nós, o divino. Ao subir uma montanha, o ser humano se aproxima dos céus, buscando uma conexão mais profunda com o sagrado. Além disso, os montes são lugares isolados e silenciosos, ideais para a meditação e a contemplação, facilitando assim o encontro com o divino. O Monte Sião. Quando falamos de Sião, estamos adentrando um universo simbólico riquíssimo, que transcende as fronteiras geográficas e históricas. Originalmente, Sião era o nome de uma colina em Jerusalém, mas ao longo da história bíblica, seu significado se expandiu para englobar muito mais do que um simples local. A fusão de Jerusalém e o povo de Deus. A associação de Sião com Jerusalém é inegável. A Cidade Santa, com seus templos e muralhas, tornou-se o centro religioso e político do povo de Israel. No entanto, Sião representava algo além de uma cidade física. Ela se tornou sinônimo do próprio povo de Deus, o Israel espiritual. Os Salmos, por exemplo, estão repletos de referências a Sião como a morada de Deus e o lugar onde os justos habitam. A cidade celestial, a Nova Jerusalém, descrita no Apocalipse, é frequentemente identificada com o Sião celestial, o destino final dos fiéis. O monte como morada de Deus. A ideia de um monte como morada de Deus é um tema recorrente na Bíblia. O Monte Sinai, onde Deus revelou os 10 mandamentos a Moisés, é um exemplo clássico. Sião, como uma montanha sagrada, também se tornou um símbolo da presença divina. A associação de Sião com o céu e com o trono de Deus reforça a ideia de que este lugar é o centro do universo espiritual. É lá que se encontra a fonte de toda a vida e sabedoria. Um centro que transcende o tempo e o espaço. A importância de Sião transcende o contexto histórico e geográfico. Ela se tornou um símbolo universal de esperança e redenção. Para os cristãos, Sião representa a Igreja, o corpo de Cristo, que está sendo edificado na terra e no céu. Ao explorar o significado de Sião, somos convidados a refletir sobre nossa própria identidade como povo de Deus. Somos peregrinos em direção à Cidade Santa, buscando a comunhão com o Divino. Qual o significado de Sião para você?
Como a ideia de Sião como morada de Deus influencia sua fé? De que forma você pode contribuir para a construção de Nova Jerusalém? Ao explorarmos outros aspectos de Sião, podemos analisar a simbologia de Sião nos Salmos e Profetas. Comparar a visão de Sião no Antigo e no Novo Testamento. Refletir sobre a importância de Sião na história do cristianismo. O Monte Horebe, Horebe e Sinai, um mesmo lugar. Um dos mistérios intrigantes da geografia bíblica é a relação entre os montes Horebe e Sinai. Na narrativa bíblica, ambos são referenciados como locais de revelações divinas cruciais, especialmente a entrega dos 10 mandamentos a Moisés. A identificação exata de cada um desses montes tem sido objeto de debate entre estudiosos e arqueólogos ao longo dos séculos. Alguns argumentam que Horebe e Sinai são nomes diferentes para o mesmo monte, enquanto outros defendem que se tratam de montanhas separadas, localizadas em regiões próximas. A imprecisão geográfica presente nos textos bíblicos, aliada à complexidade da região do Sinai, dificulta uma decisão definitiva. O Monte Horebe e a revelação divina. Independentemente da identificação geográfica precisa, tanto Horebe quanto Sinai são descritos como locais sagrados, onde o divino se manifesta de forma poderosa. No Monte Horebe, Moisés teria a primeira visão de Deus, manifestando-se através de uma sarça ardente. Este encontro marcou o início da missão de Moisés como libertador do povo de Israel. Um símbolo de encontro com o divino. Assim como o Monte Sinai, Horebe se tornou um símbolo poderoso do encontro do homem com o divino. A montanha, com sua imponência e proximidade do céu, representa a transcendência, o que está além do alcance humano. Ao subir uma montanha, o ser humano se aproxima do sagrado, buscando respostas para as grandes questões da existência. Um enigma que persiste. A identidade exata do Monte Horebe continua sendo um enigma, mas sua importância simbólica transcende a geografia. Tanto Horebe quanto Sinai representam a experiência humana de busca por Deus e a revelação divina. Qual a importância da identificação geográfica precisa de Horebe e Sinai para nossa fé? Como a experiência de Moisés no Monte Horebe influencia a nossa compreensão da revelação divina? O Monte Carmelo ou Monte Carmelo, localizado na costa de Israel com vista para o mar Mediterrâneo, é um local de grande significado religioso, especialmente para o povo judeu e para os cristãos. Sua importância reside, em grande parte, nos eventos proféticos que ali ocorreram, tornando um palco de confrontos entre a fé em Deus e o entusiasmo de falsos deuses. O confronto entre Elias e os profetas de Baal. Um dos episódios mais famosos associados ao Monte Carmelo é o confronto entre o profeta Elias e os 450 profetas de Baal, narrado no primeiro livro dos Reis. Neste episódio dramático, Elias desafia os profetas de Baal a um duelo para determinar qual Deus, Javé ou Baal, era o verdadeiro Deus. Com o objetivo de demonstrar o poder de Javé, Elias construiu um altar e invocou o nome de Deus. Após horas de súplicas inúteis dos profetas de Baal, Elias, em uma oração fervorosa, obteve uma resposta espetacular: fogo desceu do céu e consumiu o holocausto, demonstrando claramente o poder de Javé. O Monte Carmelo como símbolo da fé. Esse evento marcante tornou o Monte Carmelo um símbolo da fé em Deus e da vitória do verdadeiro culto sobre a idolatria. A determinação de Elias em defesa da fé em Javé, mesmo diante da oposição de poderosos inimigos, gerou gerações de crentes. O Monte Carmelo na história e na espiritualidade. Ao longo da história, o Monte Carmelo tem sido um lugar de peregrinação e espiritualidade. A Ordem Carmelita, uma ordem religiosa católica, foi fundada em Monte Carmelo no século XII, e os seus membros continuam a viver e a rezar neste sagrado local. O Monte Carmelo hoje. Hoje, o Monte Carmelo é um local turístico popular, com diversos sítios destruídos e religiosos. Além do confronto local entre Elias e os profetas de Baal, os visitantes podem encontrar mosteiros, igrejas e santuários dedicados a diversos santos e profetas. O que podemos aprender com o Monte Carmelo? O Monte Carmelo nos ensina sobre a importância da fé, da perseverança e da defesa da verdade. A história do confronto entre Elias e os profetas de Baal nos mostra que a fé em Deus pode nos fortalecer e nos dar a vitória, mesmo diante de grandes desafios. O Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras, situado a leste da cidade antiga de Jerusalém, é um local de profundo significado religioso, especialmente para os cristãos.
Com vistas panorâmicas da Cidade Santa, este monte testemunhou alguns dos momentos mais importantes da vida de Jesus e ocupa um lugar central na fé cristã. A Ascensão de Jesus. Um dos eventos mais associados ao Monte das Oliveiras é a Ascensão de Jesus. De acordo com os relatos bíblicos, após sua ressurreição, Jesus reuniu seus discípulos neste monte, enquanto os abençoava, elevou-se aos céus. A ascensão marca o ponto culminante da vida terrena de Jesus e simboliza sua volta ao Pai. Outros eventos significativos. Além da ascensão, o Monte das Oliveiras foi palco de outros eventos importantes na vida de Jesus e de seus seguidores: a oração de Jesus no Getsêmani, no Jardim do Getsêmani, localizado no Monte das Oliveiras. Jesus passou uma noite em oração antes de ser preso e levado à cruz. A fuga de Davi. Na Bíblia, o rei Davi fugiu para o Monte das Oliveiras quando seu filho Absalão tentou usurpar o trono. O choro de Jesus sobre Jerusalém. Jesus profetizou a destruição de Jerusalém enquanto contemplava a cidade do alto do Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras na tradição cristã. O Monte das Oliveiras é um lugar de peregrinação para cristãos de todas as denominações. Muitos visitaram o local para meditar sobre a vida, morte e ressurreição de Jesus, bem como para contemplar a cidade santa e sua rica história. O Monte das Oliveiras hoje. Hoje, o Monte das Oliveiras abriga diversos locais sagrados, como igrejas, capelas e túmulos. O Jardim da Getsêmani é um dos locais mais visitados, com suas oliveiras milenares e atmosfera de oração. Além disso, o monte oferece vistas panorâmicas espetaculares de Jerusalém, proporcionando uma experiência espiritual única aos visitantes. O que podemos aprender com o Monte das Oliveiras? O Monte das Oliveiras nos convida a refletir sobre a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. Ele nos lembra da promessa da vida eterna e da esperança em um futuro glorioso. Além disso, o monte nos inspira a buscar uma vida de oração e devoção, como fez Jesus no Jardim do Getsêmani. Os montes como locais de revelação divina. A Bíblia está repleta de relatos de profetas que receberam mensagens divinas nas montanhas. Moisés, no Monte Sinai, teve um encontro direto com Deus, aceitando os 10 mandamentos e as instruções para a construção do tabernáculo. Elias, no Monte Carmelo, desafiou os profetas de Baal e experimentou uma manifestação poderosa de Javé. Ezequiel, em visões apocalípticas, foi levado aos céus e recebeu mensagens sobre o futuro de Israel. Por que as montanhas? Proximidade do divino. A altura das montanhas simboliza a proximidade do divino. Ao subir uma montanha, o ser humano se aproxima dos céus e, consequentemente, de Deus. Isolamento e contemplação. As montanhas são locais isolados, que favorecem a introspecção e a contemplação. Nesse ambiente, os profetas puderam se concentrar na busca por Deus e receber suas mensagens. Símbolo da transcendência. As montanhas representam a transcendência, o que está além do mundo material. Elas são vistas como portais para outros mundos, onde o divino se manifesta. O significado simbólico das montanhas. As montanhas carregam um simbolismo rico e complexo em diversas culturas. Eles podem representar estabilidade e firmeza. As montanhas são vistas como pilares da terra, símbolos de força e resistência. Desafios e superação. Escalar uma montanha é um desafio que exige esforço e determinação, simbolizando uma jornada espiritual, conhecimento e sabedoria. As montanhas estão frequentemente associadas à sabedoria ancestral e ao conhecimento divino. Montanhas como locais de peregrinação. A importância das montanhas como locais sagrados se reflete na prática da peregrinação. Milhões de pessoas visitam montanhas sagradas em busca de experiências científicas e para fortalecer sua fé. As montanhas, ao longo da história, foram vistas como lugares sagrados, onde o divino se revela e os profetas recebem mensagens celestiais. A combinação de fatores como altura, isolamento e beleza natural torna as montanhas o cenário ideal para experiências místicas e encontros com o transcendente. As visões e revelações recebidas em montanhas tinham um significado profundo para os profetas e para o povo de Israel. Elas confirmavam a mensagem divina. As experiências em montanhas serviam como uma confirmação da autoridade dos profetas e da veracidade de suas mensagens.
revelavam o futuro. Muitas vezes, as visões em montanhas ofereciam aos profetas vislumbres do futuro, permitindo-lhes transmitir mensagens de esperança e advertência ao povo. Fortaleciam a fé. As experiências místicas em montanhas fortaleciam a fé dos profetas e os motivavam a continuar sua missão. Simbolizavam a proximidade de Deus. As montanhas eram vistas como lugares onde o céu se encontrava com a terra, simbolizando a proximidade de Deus e a possibilidade de uma comunhão íntima com Ele. A montanha como metáfora. Além do significado literal, as montanhas também são utilizadas na Bíblia como metáforas para representar dificuldades e desafios. As montanhas podem simbolizar os obstáculos que devemos superar em nossa jornada espiritual altos ideais. As montanhas representam os objetivos elevados que devemos buscar em nossas vidas. A experiência de Deus. A ascensão a uma montanha pode simbolizar a busca por uma experiência mais profunda de Deus. As montanhas, na Bíblia, são muito mais do que simples elevações geográficas. Elas são portais para o sagrado, lugares onde o céu encontra a terra. Ao estudar as experiências dos profetas em montanhas, podemos aprofundar nossa compreensão da natureza de Deus, da importância da revelação divina e do papel da fé em nossas vidas. Os montes, com sua imponente presença e aparente imutabilidade, sempre foram vistos como símbolos de estabilidade e eternidade. Essa característica os tornou pilares fundamentais na construção de narrativas religiosas ao longo da história. A firmeza das montanhas espelha a busca humana por uma base sólida para a fé, um ponto de referência imutável em um mundo em constante mudança. O monte como limiar entre o céu e a terra. A elevação física das montanhas como se aproxima dos céus, evoluindo-as em liminares entre o mundo terreno e o divino. Essa característica geográfica torna locais privilegiados para experiências místicas e revelações divinas. A montanha, nesse sentido, é mais do que um mero acidente geográfico. Ela se torna um portal para o sagrado, um lugar onde o humano encontra o divino. O significado simbólico dos montes, além da Bíblia. O simbolismo das montanhas transcende as fronteiras da Bíblia. Em diversas culturas, como montanhas são vistas como morada dos deuses, como centros do mundo ou como caminhos para o além. O Monte Olimpo, na mitologia grega, o Monte Fuji, no shintoísmo, e o Monte Kailash, no hinduísmo, são apenas alguns exemplos da importância cultural e religiosa atribuídas a essas formações geográficas. A montanha na experiência espiritual individual e coletiva. A experiência de estar em uma montanha pode ser profundamente transformadora. A sensação de estar mais próximo do céu, a vastidão da paisagem e o silêncio da natureza convidam à introspecção e à conexão com algo maior. Essa experiência individual se amplia quando compartilhada em comunidades religiosas, transformando a montanha em um local de peregrinação e de fortalecimento dos laços comunitários. Os montes, ao longo da história, têm sido muito mais do que simples elevações geográficas. Eles foram símbolos poderosos, representando a busca humana por significado, a conexão com o divino e a esperança em um futuro além do mundo material. A compreensão do papel das montanhas na religião nos ajuda a desvendar os mistérios da alma humana e a fortalecer nossa conexão com o sagrado.